Fala, galera do ExpressaCast, mais um episódio para vocês, hoje do Expressa a Gente, né? Esse quadro que a gente tenta fazer jus à nossa missão, né? Trazer as pessoas que querem o mesmo que a gente, né? Lembrando que a gente não trabalha com achismos ou propagar a verdade absoluta, né? A gente trabalha com aquilo que a gente tem de maior conhecimento e experiência, transforma isso em conteúdo para vocês, certo? Então, lembrando, se você está vendo esse vídeo, representa a gente aí, dando um like, colocando um comentário, compartilhando e se inscrevendo se você não é inscrito ainda. Então, hoje eu estou aqui com o Rogério Valejo, né? É um amigo que o digital me trouxe aí. Hoje ele é mentor de alta performance, é servidor público ainda, né, mano? Então, servidor eu não sou hoje em dia, não. Assim, a gente fala concurso no geral, né? Fala CLT, às vezes tem concurso, mas na verdade é um processo seletivo. Já fui servidor na minha vida antes, né? Por exemplo, a Petrobras era economia mista, então eu não falo que não é servidor. É funcionário público, mas não é servidor, né? Eu também sou lotado hoje Ah, na entendi. PGE, na Procuradoria-Geral do Estado. Sou funcionário público, mas não servidor, né? Que é processo seletivo via CLT, mas a gente chama no geral concurso, para não embaralhar a cabeça do pessoal. Eu sou o Rogério Valejo, sou mentor de alta performance em concurso aí, né? Tento unir essa coisa da disciplina, da performance, do cara que tem pouco tempo ali para estudar, tem família, filho, e quer. Meio que aquela mentalidade do Lucas, né? Da Forja, tipo, o cara render mesmo, conseguir unir todos os aspectos da vida dele focado no objetivo, que no caso é concurso, não é empreendedorismo, não é, é aquela mesma mentalidade de empreendedorismo, mas focado no concurso, no objetivo, vamos botar aí um pouco mais a curto prazo, né? Que na verdade também é a longo prazo, mas dar um sprint ali, vamos dizer. Então, é usar toda essa energia focada no objetivo, independente da circunstância que a pessoa esteja aí, com o tempo que ela tem, independente de tudo isso, né? Unindo performance mesmo, né? Essa é a ideia. Ensinando o cara a estudar, desde a base. É um prazer aí, tá aí, Luiz. Um amigo aí que o digital trouxe, realmente, muita gente boa. Eu acabei conhecendo aqui, tendo contato com muita gente, conhecendo muita gente, você com certeza é uma delas. Prazer É isso participar aí. aqui. Pô, eu que agradeço você ter aceitado o convite, cara. E é muito Uhum. bom a gente trazer esse tipo de pessoa que está há muito tempo aí na jornada, que teve bastante experiências, que passou por um caminho um pouco mais difícil, para contar realmente que o pessoal com certeza está buscando esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho e está seguindo a gente aqui. Você mostrar como que funcionou, o que que deu certo para você, o que não compensou você ter feito, né? Então, abre um espaço aí para você, sem pressa, sem filtro. Conta para a Uhum. gente aí a sua Isso. jornada, cara. Sim. Cara, eu vejo assim que concurso, no geral, né, foi uma coisa que eu entrei por acaso, né? Eu nunca quis ter concurseiro. Se me perguntasse lá no ensino médio, me perguntasse, eu falei, eu quero ser engenheiro, quero programar, quero fazer alguma coisa desse tipo. Não era uma coisa que eu queria. O concurso meio que entrou por acaso na minha vida. Na verdade, o primeiro processo seletivo que eu participei foi em 2007, né? Naquele período que a pessoa vai escolher ali aquela escola técnica. Geralmente o pessoal conhece mais o IFE, né? Que tem na minha cidade também, eu sou de Manaus, Amazonas. E eu sou uma pessoa que vim de uma base de estudo nula, vou dizer aí. Eu já falei várias vezes aí que eu já estudei em mais de 10 escolas. Várias vezes eu falei isso. Sempre, quase sempre públicas. Meu ensino foi muito descontinuado. Porque toda vez eu ia para uma escola e, porra, a escola pública, sabe, não segue programa nenhum, né? Aí, naquela época, então, né, o negócio era totalmente descontinuado. Então, eu acabava vendo um negócio, quando era outra escola era outro assunto, e aí nunca teve continuidade, né? Nada do que eu estava estudando. E também me mudei muito, mais de 20 casas aí, ao longo ali da minha infância, da minha juventude. Só que quando foi 2007, né, eu me vi num problema grande, que era minha mãe decidiu sair de casa. A gente tinha uma casa que com muito custo ela conseguiu construir. Eu sempre morou só eu e ela. E aí ela decidiu sair da casa, né? Para, assim, acho que foi 2006 ela decidiu sair.
decidiu sair porque ela estava no episódio, né? Começou um episódio esquizofrênico na vida dela que perdura até hoje, né? Nunca terminou. Né? A gente está falando de 2005, 2006, isso aí mesmo. Então, eu me vi ali numa situação, basicamente, criança para adolescência, com base nenhuma, mas que precisava fazer alguma coisa, né? Precisava agir. Então, em 2007, eu, assim, naquele período de escolas técnicas, já tinha reprovado de ano, tinha, porra, um ensino uma bosta, obviamente, né? Como eu falei, mudei muito de escola. Eu lembro que na sétima série, um professor me despertou o desejo pela matemática. Né? Eu lembro que eu tinha, assim, muita habilidade com álgebra, né? Eu nunca tinha, pela primeira vez eu percebi que eu tinha alguma habilidade com álgebra, mas era aquele ensino assim, fazia lá uns exercíciozinhos, naquele jeito, nada muito, vamos dizer, periódico, né? Um negócio mais esporádico, assim, uma vontade, né? Só que eu lembro que isso aí é engraçado porque foi a primeira vez que eu comecei a me destacar em alguma coisa, né? E aí eu cheguei nessa escola nova, né, já era metade do ano, eu morava nessa época, meu pai tinha quebrado uma empresa, vindo do Pará, de vender um carro que ele tinha, e aí eu decidi eu mesmo morar com meu pai, minha mãe tava bolando em várias casas, fui morar na casa do meu avô, de uma tia minha mãe estava morando na casa de uma tia minha, os nossos imóveis estavam na casa de um avô nosso, num porão velho lá, que minha mãe estava com esquizofrenia, mas ela não sabia que estava com esquizofrenia. E aí, quando eu comecei a despertar essa paixão por matemática, tinha um aluno lá que era o melhor da classe nessa escola, ele ficou meio que com, porra, inveja ali, sei lá, alguma coisa. Então ele me esperava todo dia na saída da escola para me dar porrada. Só que eu era pequeno, não queria falar com meu pai, eu não tinha muita intimidade com meu pai. Eu apanhava todo dia lá em 2005, 2006, ao sair da escola, porque eu era melhor que ele em álgebra, né? E aí esse cara depois veio a estudar na mesma escola que eu no ensino médio, virou professor de um curso famoso aqui na minha cidade, inclusive, que ele era bom mesmo em matemática. Então, talvez essa competição até tenha movido a vida dele também, né? Tipo, porra, de um certo Tá na modo mente. aí, né? Eu lembro que nessa escola, era uma escola bem ferrada mesmo. Meu pai construiu uma casa de madeira numa invasão, que ele comprou um terreno lá, morava num lugar fodido mesmo. Era uma escola bem fodida. E aí, depois disso daí, pô, mudei de escola de novo, como sempre. Acabou isso daí, passou esse episódio. Fui para uma escola depois que eu comecei a ter umas amizades meio ruins, e abandonei essa coisa da matemática. Só que em 2007, minha mãe ali doente, eu já estava cansado dessa situação de estar na casa do meu avô, depois da casa de uma tia, depois da casa do meu pai, né? Eu não tinha muita intimidade, fala assim, meu pai, mas praticamente em 10 anos eu vi meu pai esporadicamente. Então, em 2007, eu já cansado dessa história, comecei a me dedicar de verdade por 3 meses para estudar numa escola de ensino médio ali técnico, né? E aí foi onde eu me vi numa situação. Precisava chegar num nível muito alto em 3 meses e eu não tinha base nenhuma. E minha mãe estava com esquizofrenia, precisava retornar para casa para realmente conseguir, né, estudar, porque eu, não, pô, eu me taquei um dia, eu passava o dia inteiro numa biblioteca, né, lá no centro da minha cidade, para conseguir estudar, porque eu não tinha onde estudar. Eu já estava no primeiro ano, lembrando que a escola era para entrar no ensino médio. E aí, cara, eu, resumindo a história, o que aconteceu? Eu desisti do ensino médio e comecei a estudar escondido. Eu não ia para a escola, ia cedo para a biblioteca, abria a biblioteca, fechava a biblioteca e ficava escondido, não contava para minha mãe. Esperei até um período que ela viu assim que, caralho, eu tava chegando em casa todo dia estudando pra caralho, sendo que eu passava o dia todo estudando. Então, quando o pessoal me vem, pô, mas o que que tu acha de estudar todo dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia? Eles pensam que eu tô escutando algo novo. Até 2007 eu já comecei a fazer isso, já fiz isso outras vezes, né? E então a gente acabou retornando para casa, minha mãe ainda doida da cabeça pra caramba, né? Na época estava no ápice do surto dela. E assim, eu era um adolescente ali, né? Falei para ela confiar em mim que eu ia conseguir ser aprovado. E de fato foi o que aconteceu. Em 3 meses eu basicamente consegui gabaritar a prova do IFE, né? Da minha cidade. Consegui uma colocação 52 questões de 60 da escola onde eu estudei, a Fundação Nó, que é uma escola mantida
pela Nokia, era uma empresa gigantesca na época, né? Que mantinha essa escola. E era, assim, a melhor escola da minha cidade. Então, já desde o começo da minha vida, sem condição alguma, vamos botar aí, né? Eu consegui, vamos dizer, ter ali pegar o meu ensino inteiro, né? E refazer isso do zero. E depois disso não foi muito difícil, né? E como que eu entrei no concurso, como eu estava falando? Lá quando eu saí dessa escola, um ano depois, mais ou menos um ano depois, 10 meses depois, minha mãe me inscreveu no concurso, era para a prefeitura da minha cidade, era 50 mil pessoas, se eu não me engano. E aí minha mãe me inscreveu e falou para mim, pô, vai fazer esse concurso aqui, né? A gente estava morando já juntos, né? Eu não queria muito ir, mas aí ela me acordou uns 15, 10 minutos antes, o concurso era perto da minha casa. Eu lembro que eu fui morrendo de sono, mas eu troquei de roupa. Quase eu não consigo entrar por causa que eu cheguei atrasado, quase cheguei atrasado, né? E aí lá na frente eu comprei uma caneta, fui fazer a prova, cara, gabaritei português, daí eu gabaritei umas questões lá de matemática, informática, lógica. Eu não sabia nada de estatuto, porra nenhuma disso aí. Mas resumidamente eu consegui ser chamado na primeira chamada desses 50 mil. E assim eu comecei, né? Tipo, vamos dizer, quando a vida me chamou a responder ali, também por acidente, meu nome me escreveu, eu nem queria ir, acabei. Depois teve a Petrobras, hoje teve depois o concurso que eu trabalho hoje. E vamos dizer que eu entrei meio que nessa vida por acidente. Eu também demorei muito para trabalhar com mentoria. Geralmente o pessoal me pedia dica, queria ajuda, e eu meio que fugia disso porque eu não queria, eu já queria sair disso, queria tentar empreender, já tive outros negócios, tive hamburgueria, tive empresa de eventos, tive várias coisas assim, tentando empreender. E era uma coisa que eu sempre fugia, mas querendo ou não, foi, vamos dizer, por acidente também que fui percebendo depois que eu tinha uma facilidade com essas coisas. Hoje em dia eu entendo melhor, né? Mas eu diria que a minha vida, né, nessa coisa de concurso público entrou por necessidade, né? Foi uma necessidade grande, né? E a vida foi me empurrando e eu acabei onde estou hoje, ajudando pessoas a conseguir também escrever essa história, mas que não foi uma coisa que eu planejei lá no começo, né? A mentoria até que eu fugia muito, 2 anos atrás eu dei mentoria para alguns alunos, daí eu, porra, parei, fui fazer outra coisa, só que sempre via que, cara, sempre dava resultado isso aqui. Mas sabe aquela coisa que dá resultado aqui, mas eu queria fazer, não queria fazer isso, queria fazer outra coisa. Então foi meio que isso daí. Acho que deu um resumo bom, né? Um resumo ótimo. A gente consegue perceber que quanto menos a gente programar as coisas, mais fácil a gente sobressai, né, cara? Hum, Porque, assim, você estava numa realidade muito longe de, tipo assim, conseguir realmente passar num dos melhores concursos ali, né, que você falou, né? Mas aí a necessidade te chamou e você cumpriu o seu papel, né? E hoje a gente está trocando essa ideia. Lembrei até, cara, do David Goggins, sabe? Já leu sobre uhum. ele? Não, não li. Tipo assim, ele fala no começo da história dele, ele estava com sobrepeso, estava no trabalho ruim, ele viu um comercial que estava falando do alistamento e tudo mais. Aí ele foi atrás, só que para passar na prova ele tinha que emagrecer tipo 30 quilos e estudar, e tudo isso em 3 meses também. Aí ele foi atrás, conseguiu passar, e aí começou a história dele de verdade. Então, quando a gente cumpre com o nosso papel, né, cara, que é fazer a nossa parte, que é estudar, que é estar à frente desses problemas, né, as coisas começam a andar. Sim. E, e depois desse primeiro Cara, concurso aí, como que foi seguindo a sua vida de estudo, esse tipo de coisa? cara, eu. Primeiro eu vou abrir um parênteses aqui do que tu falou. Não, perfeito. E realmente, esse negócio de procurar planos, tudo isso aí, pô, realmente é muito bom. Mas, por exemplo, eu vejo que muitas das vezes o pessoal entra com muito interesse aqui, porra, coisa material mesmo. Ah, eu queria um carro assim, eu quero enricar, esse desejo assim baixo, entendeu? E aí uma coisa que o Lucas Maciel até falou uma vez, sobre, pô, coloca uma foto da tua esposa ali, de alguém, do teu filho, por alguém que tu lute, né? Que tu queira fazer isso, né? E essa coisa do Ortega Gasset, de que eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias, e se eu não salvar ela, não salva a mim,
É uma coisa Muito interessante bom. porque a ideia do que eu estava tentando fazer era ajudar minha mãe. Eu queria salvar ela daquela condição e ajudar ela. E eu pensei, só tem um jeito. Eu puxar a responsabilidade para mim, começar a trabalhar, começar a ter algum dinheiro a mais para conseguir fazer alguma coisa. E nessa intenção de fazendo por ela, tentando tudo isso aí, não pensando exatamente no que dinheiro que eu ia ter, o contra-cheque, o status que ia dar aquilo. Claro que depois, porra, eu fiquei assim, como se fosse já no ensino médio uma referência em, pô, aquele cara é muito bom em matemática, aquele cara ele é muito bom em prova, aquele tipo de negócio assim. Foi criando um negócio assim em torno já, mas que até me foi ruim para mim, porque inclusive eu não soube lidar muito com isso e acabei fazendo merda, obviamente. Era muito novo, mas aí o que, que eu queria dizer Sim, aqui foi salvando as circunstâncias que apareciam e não pensando no meu planozinho, né? Fazendo por alguém, querendo ajudar minha mãe, que realmente nasceu ali, vamos dizer, uma vontade acima de qualquer coisa que eu já tenha feito antes, entendeu? E conseguia ter ânimo, eu não pensava em ânimo. Quando eu vejo, por exemplo, falar, pô, mas eu não tenho ânimo para estudar, não tenho isso, é porque os desejos estão muito baixos, estão focados em coisas, em dinheiro, não sei o quê, e não em ajudar alguém, sanar o problema de alguém, entendeu? E aí o negócio fica difícil, né? Agora, a minha vida de estudos, vamos dizer assim, nos concursos, cara, assim, sou uma pessoa que diz assim, cara, eu nunca fui uma pessoa que fui muito interessada em ser aprovado em concurso público. Assim, para ser bem sério, eu sempre quis estudar uma coisa interessante. que eu queria. Eu sempre estava querendo estudar o que eu queria e não, vamos dizer, aquele cara padrão que a gente vê de concurso público, que o cara tá lá toda hora pegando material de direito civil, direito não sei o quê, a questão não sei qual, a banca não sei isso, né? Eu sempre estive muito preocupado, vamos dizer assim, com a minha formação. Já no ensino médio, eu me lembro que eu tinha, por exemplo, reclamação de professor de matemática, que reclamava para minha mãe que, porra, a minha reclamação contra o Rogério não é que ele não quer estudar, mas é que, porra, enquanto eu estou dando um assunto aqui de matemática, ele está estudando cálculo, que não tem nada a ver com a aula. É matemática também, mas ele está querendo Essa estudar uma parte. coisa que não tem nada a ver com a aula, tá entendendo? Tipo, um Sim. negócio meio assim. Então, eu nunca me dei muito bem com aula, né? Uma coisa assim. Tanto que eu, porra, eu tive dificuldade de trocar de curso mudei de uma engenharia para outra, fui de uma federal para uma estadual, depois para outra federal, mudei de curso, porque basicamente eu sempre tive uma capacidade meio autodidata. Na verdade, todo estudo é autodidata no fim das contas, porque Sim. estudar depende de si mesmo, mas as pessoas não se dão conta disso e já desde o começo eu comecei a perceber isso, que eu basicamente não me dava muito bem com aula, né, com ver vídeo, com isso aí. Claro que eu tenho que ver alguns cursos, vejo o COF, né? Começou em 2017 ali, 2018. Mas desde o começo já eu estava preocupado com filosofia, matemática. Eu tinha, claro, umas outras ideias naquele tempo, no ensino médio. Comecei a ler um monte de merda, Nietzsche, um monte de merda mesmo. Comecei a fazer um monte de merda. Mas, basicamente, vamos dizer aí, quando vem a Petrobras, em 2014, foi ali 2 anos depois, que eu já estava no primeiro concurso na prefeitura, eu parei e falei, pô, tô precisando aqui, tava meio que ruim de dinheiro, ganhava pouco, porque tinha um concurso do ensino médio ali. Pensei, vou tentar aqui a Petrobras, mais uma vez a minha mãe, né? Tipo, pô, por que que tu não faz esse concurso aqui? Nunca tinha ouvido falar na Petrobras, no concurso da Petrobras, não conhecia ninguém na época que tivesse passado, eu sabia como é que era. Mas eu só queria, vamos dizer, porra, tentar sanar um problema momentâneo ali. Então peguei mais um sprint de 3 meses ali, comecei a estudar como louco, que nem eu fazia, liguei o modo vou ser aprovado e foda-se, e Modo foi de novo. caverna, né? Modo caverna e, cara, Isso aí. deu certo de novo, entendeu? Então, agora, nos períodos, vamos dizer, off-season, vamos botar aí, por exemplo, eu lembro que na Sensa, trabalhava de plantão antes da Petrobras, né, na prefeitura, e eu tirava plantão de 12 horas. E o que que eu ficava estudando? Para concurso? Não. Eu ficava lendo literatura, eu ficava. Claro que naquela época eu era bem ruim assim com leitura. Eu ensaiava, vamos dizer. Demorava um milênio para ler um livro, demorava pra caralho. Sim. E aí eu tinha uma coleção de livro peruano que eu fiz meu pai trazer do Peru, de matemática, e eu ficava estudando aquilo, lógica e tudo aquilo ali. Eu estudava o que eu queria, no fim das contas, e eu vejo que foi isso que me valeu, porque no fim das contas a formação mesmo de uma pessoa tem a ver com os assuntos que ela se interessa de verdade, não porque
sim, um com plano certeza. que estão dando para ti. Ou seja, eu percebi que, vamos dizer, eu estava sempre mais preocupado em formar minha personalidade, formar minha inteligência, formar, vamos dizer, me formar humanamente falando, né? Do que com concurso público. Eu sempre, para ser bem sincero, eu nunca estive muito aí para concurso público, mas que todas as habilidades que eu precisei para estudar para concurso público, me organizar, como ter foco, disciplina, como estudar todo dia, constância, eu adquiria no período que eu não estava estudando para concurso. Então, muito do que eu ensino hoje sobre concurso tem a ver com o meu esforço em tentar me formar humanamente e não propriamente concurso, entendeu? E aí que eu vejo que tudo isso, na verdade, se a gente pensa, é muito mais fácil passar em concurso do que uma formação humana. É um trabalho muito mais dificultoso, eu diria. E as pessoas, vamos dizer, têm uma ideia assim que, pô, concurso é muito difícil e tal, etc e tal, porque elas nunca tentaram, pelo menos, ter uma formação teológica, religiosa, filosófica, uma formação humana. E aí eles vão perceber um problema gigantesco, que é eu tô fudido. Só que é muito mais difícil, entendeu? É um esforço diário e para sempre. Não vai ter fim, não vai ter uma prova, não vai ter tudo isso. Então, acaba que o concurso, estudo para concurso, se torna, vamos dizer, uma coisa um pouco mais simples, na minha opinião. Né? Então, fica até mais fácil trabalhar com isso, porque, no fim das contas, vamos dizer, tem um grupo do COF aqui em Manaus, e eu ajudo o pessoal lá. Pô, como é que estuda? Como é que eu monto o estudo? Veja minha vocação. Como é que eu faço uma formação desse jeito e tal? Então eu percebo que o que eu na verdade ensino é o cara realmente a ter uma vida tá intelectual às vezes, até querer, pô, eu quero conseguir estudar, quero conseguir ler, como é que eu leio, os tipos de livro, Aí, ó. etc. E aí, Isso aí é o brabo. esse livro é foda demais. Esse livro é foda demais, na moral. Aí, então, o que acontece? Um dos aspectos do que eu posso usar na minha vocação é estudar para concurso. Vamos dizer, eu costumo dizer que uma das aplicações do que eu sei fazer, que é estudar, ou seja, aprender a ler, estudar, tudo isso aí, uma das aplicações é estudo para concurso, mas não é tudo que eu posso dar, entendeu? Então, é, eu diria que, claro, vai ter resultado e resultados além do que a pessoa espera. Ela vem aqui para ser aprovada no concurso, e ela acaba se deparando com uma coisa muito melhor do que ela estava procurando. E é o que eu tento fazer, entendeu? Tá entendendo? Deu para A ideia sacar aí, é mas. formar as pessoas, né, além do concurso, né? Formar para Uhum, a vida intelectual, né? Igual eu mostrei esse livro aqui, cara, é uma guerra para a gente ler e entender, tá ligado? Passo, tipo sim, assim, 50 minutos lendo e relendo e marcando aquilo que faz sentido, aquilo que eu entendi de outro jeito, sabe? E, cara, é até engraçado você citar isso, que a todo momento o que as pessoas buscam quando elas pesquisam sobre concurso, a melhor forma de estudar a apostila, o melhor método é a retenção, a videoaula e tudo sim, mais. E aí o pessoal esquece que, tipo assim, tem que se formar como um indivíduo mesmo. Buscar além da filosofia, né? Você citou o COF, né? O pessoal que uhum. não sabe o que é o curso online de filosofia, né? Do então Ah, sim, Olavo de sim, é Carvalho. verdade. Cara, Isso. tô pensando em assinar esse plano aí, né? Que é algo que vai muito além assim, do desenvolvimento pessoal e tudo mais. Um ponto Sim, que eu pode, acho pode, pode, interessante, cara, um ponto que pode, eu acho interessante assim, sobre o autodidatismo é que a gente só começa a fazer e vai encontrando o caminho que é mais convencional para a gente, né? E aí a gente sim, aprende a estudar, a gente aprende a performar melhor e tudo mais. E o pessoal que busca concurso, igual eu falei um pouco antes, o pessoal fica meio apressado, porque quer fazer aquilo rápido e da melhor forma possível. Mas antes precisa dessa clareza, né? Essa clareza mental de conseguir absorver mais, entendeu? De sim. tudo aquilo que está ao redor. No fim das contas, isso é um vício moderno, eu diria. Muitas vezes, até falando com o Zé Roberto, conversando com outras pessoas, assim, que estão preocupadas em estudar, é um problema porque o cara chega aqui com uma ideia, vamos dizer, as técnicas que o mercado oferece hoje são focadas totalmente em cérebro, vamos dizer. Ciência. Como que a ciência Neurociência, né? fala que o cérebro funciona? Assim, assim, assim. Só que, quando a gente para perceber o assunto, a ciência trata o cérebro, ou seja, na verdade, trata a memória
como uma entidade física. E a memória não está em nenhum lugar. A memória não é uma entidade física, né? A memória é uma propriedade da alma. Então, vamos dizer, ela não está em nenhum lugar. Tanto que, se a gente percebe na gente mesmo, a gente lê um livro, tenta decorar as coisas. E, basicamente, o que acontece, a operação é a seguinte. Na situação, quando te acontece uma situação, por exemplo, eu não lembro tudo que está escrito, nem a ordem do que está lá na vida intelectual. Já li o livro 3 vezes e não lembro. Mas, às vezes, uma pessoa está conversando comigo e ela me apresenta um problema. Do nada aparece na minha memória esse problema, vamos dizer, eu tenho Entendo. acesso àquilo de algum modo e algumas outras referências que eu li e aquilo me dá material para eu conseguir ajudar essa pessoa. Agora, como é que eu controlo isso? Como é que o cérebro controla isso? Não sei, eu não sei, tá vendo? Eu sei que as técnicas de estudar, etc e tal, vai ajudar com isso, para na hora que tu precisar isso vai aparecer. Eu sei que vai acontecer isso, porque acontece comigo e eu sei que é possível, entendeu? Porque quando a pessoa começa a tratar cérebro como se fosse entidade física, que, pô, eu tenho que, como se fosse um HD, eu vou alocar aqui tudo na memória, etc e tal, e aí, claro que é possível fazer isso com muita coisa, mas que, na grande verdade, acontece o seguinte, o negócio vai surgir na hora que tu precisar, é isso que tem que acontecer. Como é que faz isso? É o que eu tento fazer, né? Porque, porra, eu não fico carregando uma biblioteca na minha cabeça e, porra, vou começar a citar referências e referências aqui que a todo momento. Quando surge a situação, eu sei o que dizer porque aparece simplesmente. É assim que funciona a memória. Não tem como, vamos dizer, porra, puxa aí a página tal do teu cérebro aí. Sei lá, porra, o que, que tem lá, não sei. Entendeu? Sobre o assunto tal, o que, que tem aí? Tipo, porra, vamos pensar aqui, né? É até, vamos dizer, Aristóteles que tem lá na Memória e Reminiscência, que essa capacidade de reminiscência, de tipo, meditar e lembrar daqueles assuntos que tu não lembra mais, porque a memória ela tem uma grande influência aqui, porque não adianta só estudar, ler, etc, se na hora que tu precisar daquilo tu não lembra. Então é exatamente isso que tem que focar, o método e do que a pessoa tem que focar e fazer. E basicamente foi o que eu fui fazendo com, vamos dizer assim, com a minha formação, né? Eu fui me preocupando com isso, como é que eu ia fazer isso, etc e tal. E ali eu percebi a solução do que era, aí, do que eu fazia, que eu já fazia com concurso público, mas eu não sabia que eu fazia. Vamos dizer. É, agora, nessa questão da formação humana, eu diria que eu tento ajudar a pessoa nesse sentido porque vai ser mais fácil. Se a pessoa se preocupar com uma formação humana, religiosa, claro que durante o período de um concurso é meio que um período de abdicação. A pessoa vai ter que abdicar de um monte de coisa, de um monte de leitura, né? E que ela vai ter que focar naquilo. Não tem jeito. Por algum tempo ela vai ter que viver aquele plano e não tem jeito. Mas que eu vi que é muito mais fácil o caminho da formação integral, vamos botar assim, né? Porque na hora que eu preciso, vamos dizer, eu quero estar para um concurso agora, porra, eu nunca tô, vamos dizer assim, no, tendo que começar do zero, entendeu? Eu sempre estou habituado a ler, habituado marcando, a ficar decorando coisas. Então, vamos dizer, se a pessoa criar o hábito de estudar, é o que eu tento fazer, da estudiosidade, das virtudes, de tudo isso daí, se ela criar esse hábito, o concurso vai ser muito mais fácil. Né? Não vai ser nem muito trabalhoso, não vai ser nada de, porra, que coisa, como é que faz para passar em concurso público? É muito difícil. Não vai ser, porque ela está acostumada com coisa muito pior, entendeu? É basicamente isso aí. No final das contas, cara, o estudo é atemporal, né? Hoje em dia, o padrão que as pessoas tentam passar para a gente é que, tipo assim, ó, você tem que estudar, ser alguém na vida, para ter um serviço bom e se manter, entendeu? Sim. Mas no final de tudo, cara, o estudo não tem fim, entendeu? A gente sai da É. escola, a gente talvez entre numa faculdade, depois da faculdade, para se tornar um profissional excelente, entendeu? Para entregar realmente a mudança para as pessoas, a gente continua estudando, entendeu? Sim. Eu segui, tipo assim, um pouco fora desse padrão tradicional, né? Eu pensei assim, cara, quanto mais eu conseguir aplicar aqui no meu autodidatismo, melhor vai ser para eu ajudar a encurtar o caminho das pessoas, tá ligado? E não termina, não tem fim, entendeu? A gente só começa. Sim. E eu creio que isso faz Começar a parte da recomeçar toda formação, hora, né? né? É. Igual o Rafa Cara, fala, né?
Tipo assim, ou a gente começa, ou continua, ou termina alguma coisa, né? Não dá para fazer os três ao mesmo tempo. A mesma coisa com Uhum, o estudo, né, cara? sim. É, cara, isso aí, vamos dizer, também eu tento prevenir um erro que eu caí, que é o seguinte. Eu caía numa falta de sentido toda vez que eu passava no concurso. O cara fala assim, pô, é foda passar em concurso, é a coisa que eu mais quero, é tudo isso aí. Só que ele imagina que a felicidade dele tá ali. Na verdade, o que o cara tá buscando de verdade? Ele tá buscando preencher um vazio que tem na alma de todo mundo. Ele Sim, tá buscando preencher uma coisa que ele acha que o concurso vai dar aquilo, que na verdade não vai. E como que eu sei disso? Eu caí nesse problema várias vezes. Várias vezes eu chegava lá de novo, pensava, agora, pô, minha vida vai ser assim, pô, isso aqui eu cheguei lá. E eu caía numa falta de sentido total. Ficava lá, porra, desanimado, não tinha mais ânimo para estudar, largava os estudos, ficava enfraquecido, não queria trabalhar mais direito. Porque tem aquela frase bem clichê, cara. O problema do cara que quer chegar lá, primeiro é chegar lá, e o segundo problema é quando ele chega lá, entendeu? E aí sim. eu ficava nesse marasmo, porra, entendeu? Então o que eu tô tentando prevenir é isso, é que ele já entenda desde antes do concurso. Isso daqui não vai resolver a tua vida, como tu tá pensando. Porque o que o cara tá pensando no começo é isso. Resolveu a minha. Muito tempo depois, demorei muito tempo, muita dor e muito sofrimento para entender isso. Eu pensava, será que. Porque se tu vê como que é um ambiente onde todo mundo é concursado, tá todo mundo querendo sair da empresa para buscar um concurso. E a primeira vez que eu, a última vez que eu deparei com isso foi, porra, tinha um cara que era, assim, porra, o exemplo que eu tinha ali de cara que dedicado à empresa, que abdicava. Ixi, pô, deu uma pausa aqui na internet. Óbvio. Tá ouvindo aí? Ah, que eu tô ouvindo. Ah, tá, beleza. Aí era um cara, um exemplo de um cara dedicado à empresa. Porra, a mulher do cara deixava ele, tinha uma filha, e pô, queria deixar ele, vivia nesse problema que a mulher queria deixar ele, porque ele vivia pro trabalho. O cara era concursado na Petrobras, era meu chefe, gerente, galgava posições assim, de chegar numa gerência geral de uma refinaria, o maior cargo que tem regional, vamos botar aí. E, porra, a gente tá falando de um salário, sei lá, 50 mil pra lá, porra, é um negócio absurdo. Então, o cara. Aí, uma vez eu conversando com ele, tava conversando sobre outro colega que estudava para Receita Federal, também concursado da Petrobras. Ele falou: porra, bicho, eu vejo aí tu estudando. Só que ninguém nunca entendeu que eu estava estudando, porque eles achavam que eu estava estudando sempre para concurso. Toda vez que eu perguntava, tá estudando? Tô. Para quê? Para quê? Tipo, porra, essa pergunta sempre essa pergunta me rodeou, porque toda vez que eu estava Muito lendo estudando, eu vaga, ficava, né, a mas tá pergunta. estudando para quê? Eu falava, para quê o quê, porra? É uma coisa meio utilitária do negócio. Então, quando eu conversando com ele, aí ele falou, pô, bicho, eu queria me dedicar para um concurso, mas eu não tenho tempo, não consigo. Eu falei, caralho, se até o cara que eu achei aqui, que estava vestindo a camisa da empresa, estava dando o máximo, tá buscando sair da empresa em um concurso, eu falei, quem é que tá querendo ficar aqui nessa porra, entendeu? Tá entendendo? Tipo, é a ideia o cara pensa que o cara tá lá concursado, pô, mas tu trabalha na Petrobras, o que que tu quer mais? Mas o cara tá buscando outro concurso, entendeu? Porque o cara vai nessa, o cara vê um cume longe, aí ele quer alcançar, ele, pô, mas não era isso. Aí vai outro cume mais longe, aí, pô, mas não era isso. Aí vê outro cume mais longe. Até que ele se esbarra numa parede, que é, eu tenho agora 70 anos, estou velho e, porra, não consigo mais chegar naquele cume, vou ter que me contentar com isso daqui. E a vida, no fim das contas, não é assim, né? Ele vai ter que, vamos dizer assim, não é buscar cume, 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 outro cume e ficar nesse jogo de escalar eternamente, porque a gente vai morrer, no fim das contas. Então, o que eu tento fazer, além de esse estudar para concurso, conseguir ser aprovado, é a pessoa ter, vamos dizer assim, perceber qual é o sentido da busca dela, que não é exatamente o concurso, muito embora eu estou tentando sanar um problema material da vida dela, vamos dizer, dentro das 4 áreas da vida dela, família, da educação dela, vamos dizer, da religião e do trabalho, eu estou tentando sanar um dos 4 pilares, que é o trabalho, né? Mas eu tento alertar, olha, tem mais três, e se tu seguir com esses outros três, a tua vida vai ser mais simples e mais fácil, melhor e mais feliz, entendeu? É o que eu estou tentando fazer também, entendeu? Perfeito, cara. É o que eu mais falo quando eu recebo algum aluno na consultoria, né, cara? Às vezes tem pessoa que está querendo buscar muita coisa ao mesmo tempo,
entendeu? Uhum, E ela não sabe para onde que vai ser o resultado, entendeu? Eu falo, cara, uhum, tem que minimizar isso aí, entendeu? Quanto mais claro for o teu objetivo, entendeu? Mais fácil você chegar lá, entendeu? Porque aí não vai ter divisão de energia, né? Não vai ter que dedicar um pouquinho de energia em cada coisa. Você vai drenar para um lugar só. E hoje o que uhum. acontece? O pessoal fala aí, o teu primo passou no concurso, tá melhor que você. Entendeu? O pessoal entende o Brasil como um dinheirista, né? O pessoal que Uhum. fala isso aí, assim, o cara tá no concurso, não precisa de mais nada. Entendeu? É, tipo isso, é Só que essa a ideia aí, mesmo. só que aí a formação intelectual do cara, a formação mental da pessoa tá muito abaixo, entendeu? O cara acha que o jogo tá ganho, o cara acha que não precisa mais estudar com aquele volume e vai se decaindo. Só que ele não pode deixar as outras pessoas perceber isso, tá ligado? Ele conseguiu sanar um problema, mas aí os outros ainda estão debaixo do tapete lá, tá ligado? Então, a É, clareza consegue sanar isso. Né? essa daí é uma tecla que é comum, muito. Muito O cara comum, mano. que. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu percebi essa experiência. Eu, antes de entrar no primeiro concurso, eu estagiei 6 meses. Depois de sair do ensino médio, eu estagiei 6 meses numa empresa que era indústria. Aqui, no, aqui em Manaus tem a Zona Franca lá, né? Que tem várias indústrias e tal. Então, eu estagiei numa empresa que era P&G, empresa de bens duráveis e tal, que é a Legal, Gillette, cara. tudo isso aí. Aí, cara, eu lembro que tinha um cara lá, e, porra, o cara passou a vida inteira na empresa, 40, 50 anos, sei lá, 30 anos, um negócio assim, absurdo. O cara tava idoso lá. Tava assim, na época de quase ser expulso da empresa de aposentadoria compulsória. E ele falava muito dessa coisa de, pô, vocês têm, para o pessoal que era mais novo, era bem novo na época. Falava, pô, vocês têm que se atualizar, vocês têm que se atualizar, não pode ficar para trás. Essa coisa da geração anterior, que era se atualizar, né? Porque a instabilidade era muito grande, então eles se apegavam a um emprego e eles sabiam que eles tinham que dar o máximo deles naquele emprego e estudar e galgar posições na empresa e tudo isso aí, né? Mas o que acontece? O que acontece é que aquilo ali que ele fazia, vamos dizer, era uma circunstância muito específica, de um período muito conturbado financeiramente. Então, ele acaba por, a geração passada, e as duas, outra geração também, acaba por passar esse negócio de se apegar a um emprego só e tal. E a nossa geração vem do negócio de, assim, as coisas são mais rápidas, dá para mudar de carreira, ir para não sei o quê, e não, melhor trabalhar de casa, tudo isso aí. Mais Agora, flexível, né? essa tecla, vamos dizer, do cara que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, é complicado porque o cara chega aqui, quer passar em concurso, mas ao mesmo tempo ele não quer largar a natação, ele quer fazer academia, o argumento que ele usa assim, pô, mas saúde é importante. Eu falei, quem vai discordar disso? Saúde é importante, realmente, saúde é importante. O problema é que, vamos dizer, o concurso é um sprint de curto prazo, vamos botar ali, entendeu? Se a gente botar um sprint de curto prazo, a gente tem que focar todas as nossas energias numa coisa, né? Senão a gente dispersa, entendeu? Dispersa mesmo, porque a gente não vai conseguir manter um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente está buscando um objetivo ali de curto ou longo prazo. Claro, é longo prazo no fim das contas, porque a gente está querendo emprego para a vida toda, vamos botar aí. E Sim. então, o que acontece? O cara, quando ele começa a focar em coisas muito contraditórias e tal, pô, eu sei como é que é o cara ter um emprego, ter a família, ter que malhar e tem que estar para concurso. Falei, tá, quanto tempo tu consegue manter essa rotina? Não dá para ficar um ano nesse negócio, entendeu? Então, por algum tempo, ele vai ter que abdicar de alguma coisa. Geralmente é, vamos dizer, bota aí saúde, né, que ele fala. Saúde é importante, mas eu falei, pô, mas onde... Porque quando o cara vem de um período que ele é muito jogado com as coisas, que ele nunca teve constância com nada, que ele nunca se dedicou a nada, ele vem que nem um furacão. Ele quer, vamos dizer, solucionar a vida dele hoje. Então ele coloca lá um horário para malhar, um horário para não sei o quê, um horário para não sei o quê, Não e tem começa a como. jogar um monte de atividade para ele, vamos dizer, que a vida dele faça sentido, ele que comece agora a ser a pessoa que ele já está pensando na cabeça dele, porque ele acha que assim ele já está vivendo o sonho dele. Mas aí ele não conquista nada, porque ele não está focando em nada no fim das contas. Ele tá, não vai ser nem maromba, não vai ser grande, não vai ser, nem vai ter nem Não vai, saúde mental, nem vai cuidar da família direito, nem vai passar no concurso, nem vai melhorar financeiramente, não vai acontecer nada.
vai ficar parado. Daqui a pouco ele desiste e pronto. Ele fala, não, isso aqui não era para mim, e melhor Clássico, focar né? aqui na empresa. Aí ele vai focar na empresa e ficar a vida toda na empresa, e no final da vida ele vai falar isso para os jovens. Ó, vocês têm que se atualizar, vocês têm que isso. E aí o erro se repete, porra. É a história se repetindo de novo, entendeu? Geração após geração. Entendeu? Vamos dizer, o maior problema que a gente tem à disposição é o seguinte, é que a experiência dos mais velhos, assim, tá fudendo todo mundo, porque quem deveria estar ajudando a gente, eles estão, na verdade, transmitindo os erros que eles cometeram como se fosse a regra de vida moral que a gente deve seguir, basicamente, né? Eu não estou falando isso, quem fala isso não sou eu, né? Mas exatamente o Olavo, outras pessoas que também eu já vi falando sobre isso. Isso tem a ver, inclusive, com muitas coisas simbólicas, astrologia. O Davi, o filho do Olavo, me falou isso numa call uma vez, e que realmente é verdade. A primeira vez que eu percebi isso foi muito jovem. E, e eu tento ajudar, alertar sobre isso, mas e é difícil. É difícil porque, vamos dizer, é nadar contra a corrente. Primeiro, porque todo mundo está dizendo uma coisa, e aí quando aparece alguém dizendo uma coisa ao contrário, a pessoa fica desconfiada, óbvio. Tem muita gente falando muita coisa na internet, né? E isso acaba se tornando um problema também, né? Isso aí, eu lembro de uma sequência que você fez, cara, falando exatamente isso, né? E para a gente alcançar o equilíbrio total na vida, a gente precisa entender na prática como é o desequilíbrio, né? Como que Uhum, é se abdicar de, tipo assim, 50% da nossa vida para conseguir alcançar o máximo que a gente pode, entendeu? O exemplo disso mesmo é o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho, que eu cito diversas vezes aqui no canal. E ele falou uhum, que, cara, uma boa parte da minha vida foi desequilibrada, entendeu? Eu trabalhava aí 13 horas por dia e comia sempre a mesma coisa, atrás de trabalho, gerar trabalho. Já tinha filho pequeno, já era casado. E aquilo ali, tipo assim, me deixava desconfortável por dentro. Mas eu já sabia, cara, eu vou ficar rico, entendeu? Ali então, esse era a principal necessidade dele, entendeu? E hoje a gente vê o que ele se tornou aí, a gente vê que ele consegue mostrar os valores pra gente, entendendo como funciona o desequilíbrio, tá ligado? E, cara, pra gente conseguir fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você demonstrasse um pouco aí o que o pessoal que tem contato com a sua mentoria, eles aprendem em questão de estudo, alta performance, uhum. memorização e tudo mais que você coloca dentro desse pacote aí. Cara, basicamente, né, bem basicamente mesmo, bem resumidamente, o meu trabalho aqui na internet é uma conversa que eu tive com o Davi, né? A gente estava conversando sobre ele, sobre mim mesmo, né? Sobre uma consultoria. Eu fui lá uma pessoa que estava sendo consultada. E aí eu, vamos dizer, o que eu faço aqui é resolver problemas pontuais que estão impedindo a pessoa de se manter constante, assim, nos estudos. O que eu quero, mais do que a pessoa seja aprovada no concurso, é que ela adquira essa capacidade, vamos dizer assim, a capacidade de estudar de verdade, que é focar, vamos dizer, na memória, em lembrar o que ela estuda, né? De conseguir pegar aquele conteúdo num período que ela tem ali, no horário que ela tem, e que a gente reduza todas as coisas que não são necessárias ali para ela conseguir esse objetivo. Porque muita coisa do que fala hoje em dia na internet, de método, de como estudar, do que é estudar, basicamente é um caminho, uma volta muito longa, né? O que eu sempre falo para os alunos assim é o seguinte: o que eu estou buscando que vocês consigam é a menor distância entre dois pontos, né? Não quero que vocês dê volta, não quero que você faça um círculo, não quero que você fique atrapalhando no caminho. Assim, se é o melhor método de estudo, não sei, nunca digo que é o melhor método de estudo. Mas o que eu estou buscando nem é o melhor método de estudo. Eu estou buscando aquele na circunstância específica da pessoa que não tem tempo, que tem família, que trabalha, que tem pouco tempo, que quer migrar de carreira, quer passar no concurso que ela deseja, quer aprender a estudar, nem que não seja para concurso, mas que no menor tempo, no tempo que ela tem, ela consiga, né, usar, vamos dizer, as ferramentas que ela precisa nesse tempo para chegar ao objetivo. É o que eu estou buscando. Em suma, resumidamente, o que eu faço é isso. E aí, pontualmente, eu vou ali em call, no WhatsApp, diariamente, converso com os alunos, apresento o método,
né? Trabalho, inclusive, em suplementação, rotina de sono, tanta coisa, tudo que é coisa que, vamos dizer, coloque ela no trilho que ela precisa e, claro, tendo aqueles, vamos dizer aqui, aquelas dicas pontuais caso a caso, né? Às vezes, inclusive, dizendo, pô, larga isso daí, ou então faz isso daqui, não faz isso daqui, na própria vida, larga a academia, cara, então não tem tempo, tento mostrar para ela que isso daí tá fazendo com que ela saia do objetivo dela, vamos dizer, se dispersando. Então, o meu trabalho, em suma, é esse daqui, resumidamente. Perfeito, cara. Muito bom. Você tem alguma consideração final aí, uma mensagem que você pode compartilhar para o pessoal que ou está buscando estudar para concurso, ou está buscando melhorar o intelecto, melhorar os estudos no geral? Cara, Qualquer mensagem que assim, represente. eu não deixei nada pronto, mas, cara, se eu pudesse dizer uma coisa apenas, vamos dizer, é que apesar de tudo, da merda que eu fiz, sei lá, do que eu tenha feito na minha vida, é o seguinte, que vale tudo valeu a pena, tudo vale a pena, que vale a pena, vamos dizer, durar no objetivo, vale a pena conquistar um objetivo. A sensação é inexplicável e não tem como falar. Cara, todo esforço vale a pena e toda abdicação vale a pena. A aprovação é um sentimento assim que não dá para dizer, vamos dizer. Toda competição, acho que assim, na luta, no esporte, ou sei lá, no fisiculturismo, no, sei lá, na empresa, resultados, e o concurso não é diferente. A sensação é inexplicável. E eu desejo para todo mundo que almeja isso daí, a um dia chegar lá. Vale a pena, tudo vale a pena depois. É a Perfeito, mensagem cara. que eu tenho para dizer. Perfeito. Concordo plenamente. E é isso aí, Sim. pessoal. Esse foi mais um episódio aqui com o Rogério. A gente trocou uma ideia excelente sobre os estudos, né? Sobre essa ironia, né, dele, da relação dele com o concurso, né, com os estudos. Foi muito bom essa troca de ideia. A gente vai deixar o perfil dele aqui embaixo, se você tiver interesse em acompanhar a jornada e acompanhar, eu ter algum contato maior com ele, para você poder acompanhar ele aí. E é isso aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi uma honra ter você aqui. Pô, fazer uma história aqui, cara. Bom, vamos lá. E Tava foi muito aí. bom participar aí, cara. Eu que Obrigado aí pelo agradeço. convite, fazer uma historizão aqui. Valeu, man. Tamo junto. Falou, tamo junto. Vou te mandar a gravação aí depois. Isso aí. É Valeu, nóis. pessoal. Até mais.